É uma honra ter você por aqui. Se você deseja iniciar sua jornada de yoga junto com Sadhguru, conheça o curso que preparamos para você clicando no link que está na descrição desse vídeo. Se você permitir que a vida funcione plenamente, ela será saudável. De todas as coisas, o amendoim, sabe? Eu sou particularmente apaixonado por amendoim porque teve um período da minha vida em que eu vivia só à base de amendoim e banana, nada mais. Porque ele tem tudo o que você necessita. Apenas amendoim demolhado, um punhado, esse tanto de amendoim deixado de molho à noite e uma banana. Duraria o meu dia inteiro. Eu sou perfeitamente ativo, mais ativo do que a maioria das pessoas jamais imaginará. Ele tem tudo para sustentar você. É um alimento completo por si só. Se você deixar ele de molho durante 6 a 8 horas, isso remove certos aspectos que são chamados de Pitta. Você sabe o que é Pitta? Os médicos alopatas não olham para isso, porém a Ayurveda é baseada nisso, Ushna, Shita e Pitta. Isso remove o Pitta, e pegando esse amendoim de molho, mastigando bem e ingerindo, apenas tenha certeza de que não é um desses absurdos engenhados geneticamente. Uma coisa é que ele pode ser geneticamente modificado. Eles não estão mais declarando qual é modificado e qual não é. Outra coisa é, você está injetando fertilizantes e pesticidas a tal ponto que o amendoim não é mais amendoim. Apenas tenha certeza de que é algo mais orgânico. Se você quer café da manhã, você quer uma receita. Pegue um punhado de amendoim, deixe de molho de 6 a 8 horas, coloque no liquidificador. Se você quiser adicionar uma fruta, adicione uma banana ou o que você gostar, banana combina bem. Você pode adicionar qualquer outra fruta. Se quiser, adicione um pouco de mel. 2 minutos. Você tem um excelente café da manhã pronto. Leva apenas 2 minutos para fazer isso. E se você quiser um pouco mais aguado, adicione água e simplesmente beba. Se você quiser como um mingau, faça ele mais grosso e coma. Você verá, isso facilmente vai manter você por 4 a 5 horas e é altamente nutritivo. Uma vez que a gordura abdominal se acumula, então, uma mulher jovem está definitivamente atraindo problemas para si mesma. Mas se você está apenas fazendo ginástica e criando músculos e você parece estar em forma, isso não é bom. Existem asanas e processos específicos. Se fizerem isso, a química básica do corpo pode ser levada a um tal nível de equilíbrio dentro de você, e esta é a solução para gerações futuras. Namaskaram, Sadhguru. O que é que as mulheres jovens podem fazer para salvaguardar a sua saúde e prevenir problemas de saúde significativos no futuro? No mundo de hoje, a forma como a sociedade está estruturada, a forma como os muitos aspectos da vida se organizaram, as mulheres têm que se preocupar muito mais com sua saúde do que os homens. Simplesmente porque a natureza investiu um sistema reprodutivo muito elaborado em uma mulher. Todos nós nascemos do ventre de uma mulher, então havia um sistema interno elaborado. Normalmente, se você olhar para trás, elas começariam a usar seu sistema reprodutivo aos 15 e 16 anos. Foi colocado em uso, provavelmente ao longo de sua vida, pelo menos durante todo o período de vida reprodutivo, de alguma forma foi colocado em uso. Se uma mulher teve 6, 7 ou 8 filhos em sua vida, é muito provável que tenha ocorrido uma distribuição, então os órgãos reprodutores foram usados de uma certa maneira. Por causa disso, ela não tinha esses problemas como se tem hoje. Outra razão é que tanto homens quanto mulheres, é claro, estavam trabalhando duro fisicamente, trabalho físico. Por causa do trabalho físico, nunca houve qualquer gordura ao redor do abdômen. Quando jovem, se uma menina acumula gordura abdominal, ela está pedindo por isso.
Não há como escapar. Ela está simplesmente pedindo por isso, isso virá. Quão cedo ou quão tarde será, isso depende de vários aspectos genéticos e outros aspectos da vida. Mas uma vez que a gordura abdominal se acumula, uma mulher jovem está definitivamente atraindo problemas para si mesma, isso virá. Não há atividade suficiente, atividade física, quero dizer. Elas podem estar trabalhando no escritório, isso não significa nada, porque não é físico o suficiente. Se você estiver trabalhando em um campo, isso seria diferente. Eu acho que os problemas que você está citando, em grande parte, estão acontecendo na mulher urbana, simplesmente porque a atividade física dela, mesmo que ela se exercite, é meia hora, 1 hora pela manhã, o resto do tempo ela fica sentada, sentada, sentada. Então, por causa disso, não há atividade suficiente naquela região. Essa é uma das razões. Outra coisa é que o processo reprodutivo não é usado, esse é outro motivo. Então, se você não está usando o seu processo de reprodução, ou seja, se você não está tendo filhos antes dos 21 anos de idade, é muito, muito importante que você faça Hatha Yoga. Se você faz academia, se você corre, se você faz isso e aquilo, corra até certo ponto. Mas se você está apenas fazendo ginástica e criando músculos e você parece estar em forma, isso não é bom. Você deve fazer Hatha Yoga intenso. A partir dos 12 anos de idade, se uma menina começar a praticar Hatha Yoga, ela passará por todos aqueles problemas que as pessoas acham que é um grande problema e passam por muitas lutas a cada estágio de desenvolvimento dentro de si. Elas passarão por isso sem esforço. Então isso tem que acontecer. Se a saúde reprodutiva de uma mulher tem que ser mantida sem reproduzir, é muito importante que certas coisas sejam feitas. E essa parte do que você está fazendo deve ser amplamente focado na região torácica, ou a região abdominal deve ser trabalhada de uma certa maneira. Não existe nenhum sistema que funcione da mesma forma que o Hatha Yoga, que os sistemas do Hatha Yoga trabalharam nisso, e existem asanas e processos específicos que podem ser ensinados. Se elas fizerem isso, não precisam passar por todas aquelas coisas médicas que, infelizmente, os números estão aumentando muito. Outra dimensão disso também é que as mulheres jovens urbanas hoje em dia, muitas delas estão muito perturbadas com uma coisa ou outra. Houve uma época em que apenas sua família, ou seus filhos, ou seu marido, ou seus amigos imediatos a perturbavam. Agora você tem amizade por todo mundo e praticamente qualquer um pode enlouquecer você a qualquer hora. Então basta uma mensagem para você se preocupar com isso nos próximos 3 dias. Por qualquer motivo, não quero culpar ninguém. Tornou-se uma norma que todos devem estar estressados. Portanto, isso também pode ser facilmente resolvido. A química básica do corpo pode ser levada a tal nível de equilíbrio interno se você fizer o tipo certo de yoga. E esta é a solução para gerações futuras. Caso contrário, isso vai aumentar, porque hoje, eu acho, incluindo as mulheres rurais dos vilarejos, todos os tipos de mulheres juntas, a idade média de procriação eu acho que subiu para 22 anos, mais ou menos, mas acredito que nos próximos 25 anos provavelmente passará para 35, e isso é uma coisa muito boa. Portanto, se subir para 35, a quantidade desse tipo de problema que as mulheres jovens terão se multiplicará muito, a menos que elas se cuidem. Cuidar de si não tem a ver com remédios, nem com médicos. Você deve iniciar os processos iógicos para que o corpo traga um certo equilíbrio. O equilíbrio químico estará presente no sistema, o equilíbrio hormonal estará presente no sistema, todas essas secreções glandulares estarão acontecendo bem, de maneira equilibrada. Se isso estiver acontecendo, elas não entrarão nesse modo de doença desnecessária. Bem, uma porcentagem de pessoas sempre terá alguma doença física, isso é um assunto diferente. Mas agora há um nível não natural de porcentagens, a sociedade está atingindo um nível não natural de doença, então isso tem que ser diminuído, isso é muito importante. Se esta única coisa for feita, qualquer doença crônica que a pessoa tiver desaparecerá por completo. O construtor ou a fonte da criação deste corpo está dentro de você. Aquilo que criou todo este corpo não conseguiria consertar um probleminha?
Nós ajudamos milhares de pessoas a sair deste problema apenas fazendo certos processos simples. Qual é a relação entre o eu espiritual e o corpo físico no que diz respeito à doença e à autocura? Estar livre de doenças não significa necessariamente bem-estar. É uma parte essencial, mas não o todo disso. Quando você se sente bem, quando se sente realmente bem em todos os níveis de quem você é, isso é bem-estar. É uma questão de estar em sintonia com tudo que existe dentro de si e o que existe ao seu redor. É uma questão de ser uma vida plena. É uma questão de estar vivo existencialmente, não psicologicamente ocupado. Saúde é apenas um dos ingredientes para o bem-estar. Saúde é um ingrediente necessário, mas não é tudo, pois a palavra saúde vem da palavra integral. Isso quer dizer que quando você se sente completo, quando você se sente inteiro, você está saudável. Então, nesse contexto, saúde é bem-estar. Mas hoje em dia, a maneira com que a saúde está sendo vista é apenas como saúde física, apenas como que você deve passar de todos os testes que o médico lhe der. Portanto, nesse sentido, não é o bem-estar completo, mas é um ingrediente essencial para o bem-estar. Sem o bem-estar físico, sentir-se bem é árduo, você sabe? Assim como temos uma fisiologia médica, temos uma fisiologia yógica. Nós vemos o corpo como 5 invólucros ou 5 camadas. A primeira é o corpo físico, que é chamado de Annamaya Kosha, que significa literalmente, se traduz como o corpo alimentar. O corpo físico que carregamos é apenas uma acumulação do alimento que comemos, ou é um pedaço do planeta que nós pegamos? A próxima camada do corpo é conhecida como Manomaya Kosha, que significa literalmente corpo mental. Portanto, no yoga, nós não vemos a mente em nenhum lugar específico. O corpo inteiro tem inteligência, e o corpo inteiro, todas as células do corpo têm sua própria memória. Pelo menos sabemos, hoje, até pela medicina moderna, e por nossa experiência sabemos que nosso corpo, cada célula do nosso corpo, se lembra daquilo que aconteceu aos nossos antepassados há 1000 anos ou há milhares de anos. Então, há uma enorme memória e inteligência em cada célula. Portanto, temos um corpo mental. Isso é como o hardware e o software. Mas essas duas coisas não fazem nada sozinhas, a não ser que você as conecte a uma fonte de energia. Então, a terceira camada do corpo é chamada de Pranamaya Kosha, ou corpo energético. Há muito conhecimento e conhecimento experiencial sobre este corpo energético que nós conhecemos como Pranamaya Kosha. Existem 72 mil nadis ou caminhos que se manifestaram de uma certa maneira. Há um conhecimento completo e profundo sobre essas coisas, sobre como podemos dominar cada uma delas e o que isso causará em nossa experiência e em nosso senso de bem-estar. Essencialmente, se estivermos olhando apenas para a saúde, se seu Pranamaya Kosha, ou corpo energético, estiver apropriadamente equilibrado e vibrante, não haverá doença no corpo físico ou no mental, não há possibilidade de doença nem no corpo físico nem no mental. Alinhar o corpo energético apropriadamente entre suas duas metades, que são conhecidas como Ida e Pingala, e mantê-las vibrantes. Caso essa única coisa seja feita, pode-se ver claramente qualquer doença crônica que se tenha, seja no corpo físico ou no campo mental, desaparecerá por completo. Nós podemos mostrar milhares de pessoas assim, que quando as pessoas aparecem com problemas, nós não tratamos daquele problema, apenas ajudamos elas a deixarem seu corpo energético vibrante e equilibrado. Então temos várias maneiras de olhar para isso, vamos olhar desta maneira. O construtor deste corpo está dentro, não é? O construtor ou a fonte da criação deste corpo está dentro de você. Então, se você tiver um reparo a ser feito, você preferiria ir ao fabricante ou ao mecânico da região? Se você perder acesso ao fabricante,
Você irá andar e rondar por aí com o mecânico da região? Do contrário, você irá naturalmente para a fonte da criação? Aquilo que criou todo este corpo não conseguiria consertar um probleminha? Definitivamente sim, caso você encontre o acesso. Para a maioria das pessoas, nós as ajudamos a sair de suas condições asmáticas. Problemas de respiração são tão comuns nas áreas urbanas, na Índia, que nós ajudamos milhares de pessoas a sair desse problema. Não ao tratá-las com medicamentos, apenas fazendo certos processos simples. Se você mergulhar profundamente em si mesmo, aquilo que criou o próprio corpo, essa inteligência e essa energia que criou este corpo, está bem aqui? Podemos lhe ensinar métodos de como conseguir acesso a isso? O que estamos oferecendo ao mundo como engenharia interior é apenas isso? Um método simples para todos voltarem-se para dentro e encontrarem acesso. Não é uma religião, não é uma filosofia, não é nem mesmo um ensinamento. É uma tecnologia para voltar-se para dentro. Tecnologias para o bem-estar. Ele segue e fica grudado no seu intestino, então o material residual que deveria ter sido expelido com facilidade não vai ser eliminado do sistema, é uma incubadora de doenças. Isso significa que a sua ação respiratória e o seu processo de pensamento e o seu olfato irão diminuir com o passar do tempo. Definitivamente contribui para a sua apatia. Se você comer muito tubérculo, como batatas e outros tubérculos, você vai produzir gases que ficam localizados abaixo do umbigo. Ao gerar gases ali, o seu prana entre o umbigo e a cavidade da garganta não funcionarão como deveriam, e o nível de dinamismo do seu sistema diminuirão. Entre os legumes, tais como o rabanete, que são uma das poucas coisas que crescem embaixo do solo e ainda assim são positivos, cenoura, rabanete, todos os outros tubérculos como batatas e da família das batatas são zero prana. Porém, eles causam o que é chamado de tamas. Tamas significa que isso gera uma certa inércia dentro de você. Nós geralmente aconselhamos estudantes e meditadores a não comerem batatas e seus derivados porque aumentam a cota de sono. Tanto para o estudante que está estudando, quanto para o meditador, o maior inimigo é o sono, sabe? Quando você fecha os olhos e senta, quando você abre um livro, os livros didáticos são um ótimo tranquilizante, não são? E além disso, se você estiver se alimentando com batatas, você adormecerá instantaneamente. Os produtos lácteos possuem certas enzimas que atualmente são usadas para fabricar certos adesivos têxteis. Esses adesivos não dissolvem na água. Então, quando você consome muito produto lácteo, ele fica grudado no seu intestino. Então, o material residual que deveria ter sido expelido com facilidade não vai ser eliminado do sistema. O nível de alerta generalizado no corpo e na mente vai diminuir com o consumo de produtos lácteos. Ao menos aqueles que vêm do sul, eles lhe disseram até mesmo na escola que se você comer arroz com coalhada, você vai cair no sono. Sim ou não? Se alguém está com sono, é algo comum no sul da Índia. Você comeu arroz com coalhada? Todos sabem que o deixa letárgico, mas o professor também come. Esse é o problema. É um fato estabelecido pela medicina que, no seu organismo atual, se você consumir carne crua, demoraria algo entre 70 e 72 horas para passar por todo o organismo. Se você comer carne cozida, demoraria entre 50 e 54 horas para passar por todo o organismo. Se você comer refeições vegetarianas cozidas, irá demorar de 24 a 30 horas para passar por todo o organismo. Se você comer legumes crus, vai demorar de 12 a 15 horas para passar por todo o organismo. Se você comer uma fruta, vai levar entre 1h30 e 3 horas para passar por todo o organismo. Por que leva tanto tempo? Porque, essencialmente, o canal alimentar no ser humano tem cerca de 7 a 10 metros de comprimento. Todo esse canal que vai dos lábios até a saída anal, em todos os animais herbívoros, essa é uma característica, que o seu canal alimentar é de aproximadamente 5 a 6 vezes o tamanho do seu corpo. Em todos os carnívoros, é apenas
de 2,5 a 3 vezes o tamanho do seu corpo. Ou, em outras palavras, todos os animais carnívoros têm um intestino muito curto. Todos os herbívoros têm um intestino longo. Portanto, como a comida vegetariana passa pelo sistema rapidamente, o fator de design do comprimento foi elaborado dessa forma. Então, quando você come carne e a mantém no seu sistema por muito tempo, definitivamente isso é uma incubadora de doenças. De várias maneiras você as criará. Comer carne se tornou parte da nossa, você sabe, da cultura mundial, porque em várias sociedades do passado, a sobrevivência era a questão. Quando a questão é sobrevivência, coma qualquer coisa que seja necessário comer, isso é diferente. Uma vez que a sobrevivência está garantida é quando você escolhe. Agora você escolhe qual tipo de corpo quer ter, que tipo de função quer desempenhar, você comerá de acordo com isso. Isso não se trata de um tabu sobre comer carne. É sobre comer de maneira mais consciente. Isso é comer por escolha. Na tradição iógica, quando você cozinha qualquer coisa, em até 1h30 você deve consumi-la. Se tiverem certos tipos de itens, até 4 horas está bem. Acima disso você não toca. Não importa quão delicioso esteja, quão bonito esteja, você não toca em nada porque, assim, você vai produzir gases no sistema. Gases não somente no estômago, que você obviamente vai sentir, mas você vai produzir vaios no seu sistema, que irão trabalhar contra o seu pranavayu. Isso significa que a sua ação respiratória e o seu processo de pensamento e o seu olfato irão... Falado desde sempre, porém agora eles descobriram isso com uma pesquisa de $1 bilhão. E eu tenho visto centenas e milhares de pessoas que só se tornaram bem e saudáveis. Se algo aparece no meu prato, se eu simplesmente sentir isso, eu sei o que comer e o que não comer. Você come algo hoje e vê. Simplesmente aprenda a observar o quão ágil e o quão ativo o seu corpo se sente após comer este alimento. A coisa mais simples que no momento é moda no mundo é: se você vier ao nosso ashram, todas as pessoas lá que são imensamente ativas fisicamente, comem às 10 horas da manhã e às 7 horas da noite, 2 refeições. Quantos médicos têm me dito que elas morrerão de desnutrição, que acontecerá isso, que acontecerá aquilo, você deve fazer isso, você deve fazer aquilo. Eu como apenas uma refeição por dia na maioria dos dias. Eu como uma boa refeição e isso é tudo. E os médicos me dizem, não, Sadhguru, a maneira como você está viajando, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Você precisa comer pelo menos uma vez a cada 4 horas, alguma coisa você precisa comer. Eu digo, me deixe em paz, eu estou indo bem. Mas agora, uma grande universidade nos Estados Unidos veio com isto que chamam de jejum intermitente. Isso não é bobagem, é bom. Porém, eles redescobriram algo que nós já sabemos desde sempre. Agora, todos estão dizendo que deve haver um intervalo de 16 horas. Aí, então, todas as suas doenças desaparecerão? Mas que diabos, nós temos dito isso todos esses milhares de anos? Uma simples coisa é... Existem muitos aspectos nisso, psicológicos, fisiológicos, mas agora o câncer está em ascensão no mundo. Uma célula cancerígena é como um criminoso na sociedade, todos nós temos em nossos corpos. Somente se elas se tornarem, se a concentração delas se tornar maior do que deveria ser, ou se elas se unirem e se posicionarem em um só lugar, elas se tornam como crime organizado. Existem batedores de carteira em Kochi, eu tenho certeza. Olá? Existem criminosos de pequeno porte operando individualmente, operando em dupla ou trio. Não levamos isso muito a sério, deixamos para lá porque isso acontece. Mas suponha que centenas deles se organizem em um crime organizado. Agora iremos combater. Porque sabemos que agora isso se torna uma ameaça para a sociedade. Da mesma forma, células cancerígenas também são assim. Criminosos, elas estão se movendo por aí, causando alguns danos. O único problema delas é que, neste momento, elas estão, de modo geral, comendo cerca de 8 a 12 vezes mais do que as outras células estão comendo.
Portanto, se você simplesmente der um intervalo suficiente entre uma refeição e outra, a maioria delas morrerá porque não conseguirão sobreviver. Isto é algo que nós temos falado desde sempre. Porém, agora eles descobriram isso com uma pesquisa de $1 bilhão. E eu tenho visto centenas e milhares de pessoas que só se tornaram bem e saudáveis simplesmente porque não estão sempre abastecendo quando o tanque está transbordando. No Yoga Center, o tempo todo as pessoas estão fisicamente ativas. Então todo mundo está faminto por volta de 3h30, 4 horas da tarde. Eles estão extremamente famintos. Mas nós aprendemos a viver com isso. Porque estômago vazio e fome são duas coisas distintas. A fome significa que seus níveis de energia começam a cair. Porém, estômago vazio é algo bom. Nas ciências iógicas, hoje a ciência moderna também está se alinhando com isso. Mas o que nós sabemos por experiência própria, você gastará $1 bilhão para chegar lá. Porque a pesquisa é tudo sobre quantos milhões de dólares, é assim que é. O seu corpo e o seu cérebro funcionam no seu melhor somente quando o seu estômago está vazio. Portanto, nós sempre nos certificamos de comermos de tal maneira, sempre que comermos, o nosso estômago deve sempre esvaziar-se dentro de 2 a 2h30, no máximo. Portanto, nós vamos para a cama com fome, sempre. As pessoas acham que elas não conseguem dormir, elas conseguem dormir. Em média, durante 25 anos, em média, eu só dormia cerca de 2h30 a 3 horas. Hoje em dia, eu estou ficando um pouco preguiçoso e dormindo algo entre 3h30 a 4h30, apesar do volume de viagens que eu tenho. Quando eu falo em volumes de viagens, se eu disser meu volume de viagem nos próximos dias, você cairá da cadeira? Sim. Devo dizer a você? Não, não é necessário. Porque nos próximos 10 dias eu vou estar em 5 países diferentes, fazendo não sei quantos eventos, todos os tipos de eventos. Portanto, você é capaz de manter isto de pé simplesmente porque você não come demais. Isso é muito importante. Todo mundo come 2 refeições, eu geralmente só como uma refeição. Entre 4h30 e 5 da tarde, porque eu não gosto de me sentar em frente ao prato e me preocupar com o quanto comer, eu gosto de comer bem. Então, entre as 4h30 e 5 da tarde, se eu comer uma refeição, a próxima será somente no dia seguinte. Isto é suficiente? Eu pareço bem? Olá? Porque para qualquer correção e purificação que precisa acontecer no corpo, seu estômago necessita estar vazio, isto é muito importante. Caso contrário, a purificação ao nível celular não acontecerá. Você acumula coisas e depois tem todos os tipos de problemas. Quando você não toca na comida, você não sabe o que é. Se a comida não é boa o bastante para ser tocada, então eu não sei como ela seria boa o bastante para ser comida. Então nós não deveríamos ter escutado nossas mães e deveríamos comer com os dedos, porque tocar no nosso alimento nos ajuda a manter contato com ele. Você pode... A higiene de suas mãos está inteiramente em suas mãos. A higiene do garfo não está inteiramente em suas mãos. Isto é verdade. E ninguém mais, além de você, usou estas mãos. Portanto, existe uma garantia sobre o quão limpa ou não elas estão neste momento. O garfo, você não sabe quem o usou, como eles o usaram, para o que eles o usaram, e tudo o que eles precisam fazer é limpar com um guardanapo e entregá-lo a você, e ele parecerá super limpo. Acima de tudo, você não sente a comida. A primeira coisa que tem sido ensinada para nós é, se a comida aparecer na sua frente, mantenha suas mãos sobre o alimento por alguns instantes, só para sentir como o alimento está. Se algo aparece no meu prato, se eu simplesmente sentir aquilo, eu sei o que comer e o que não comer. O que eu não devo comer, eu não provo e depois rejeito, eu simplesmente não como. Porque minhas mãos são o primeiro nível. Não provo no sentido de que a língua saboreia, mas eu conheço o alimento. A primeira coisa é conhecer os alimentos. Você quer conhecer uma pessoa, você vai dar um aperto de mãos? Eu normalmente evito isto, mas... Essa é uma boa estratégia.
mas a comida que irá se tornar uma parte de você. A primeira coisa são suas mãos, mesmo que você não a toque fisicamente, apenas estando consciente e estando ali. Isso claramente lhe diz como o alimento vai se comportar dentro de você. Se este alimento em particular, neste dia em particular, se ele deve entrar em você ou não. Porque o seu corpo não é a mesma coisa todos os dias. A cada dia, a cada momento, ele é diferente. Se você sentir a comida, você simplesmente sabe se este alimento deve ir para dentro de você neste dia ou não. Se esse tanto de consciência for trazida, nós não temos que ir e dizer às pessoas o que elas devem comer. A cada refeição, elas devem decidir o que elas devem comer naquela refeição. Não existe uma prescrição que diga isto é o que você deve comer durante toda a sua vida. Isso faria se sentir muito claustrofóbico, eu só posso comer isso. Sua seleção de alimentos e consumo de alimentos também deve acontecer conscientemente. Mais do que o que você come, como você come é também igualmente importante. Quando eu digo como você come, estas são todas substâncias vivas. Cada uma delas tem uma vida própria, quer seja uma planta, um animal, um vegetal. Cada uma delas teve uma vida própria. Agora, de certa maneira, você está fazendo disso o seu alimento. Você os deve consumir com o máximo de gratidão. Se você se aproximar com um certo senso de gratidão e reverência para com o alimento que você come, quando eu digo reverência, isso pode soar demasiado para você, mas eu lhe pergunto, digamos que o coloquemos em um quarto e você não teve nada para comer por 5 dias. Se Deus aparecer na sua frente, o que você lhe pedirá? Comida? Portanto, isso é o quão importante ela é. Você deve compreender que a comida em seu prato não é apenas uma substância, não é um material, não é uma mercadoria, ela é vida. É o material que faz a vida para você. Portanto, você deve tratá-la como tal. Neste momento, quando está no prato, quando está lá longe, ela não tem valor, mas no momento em que você a consome e ela se torna a sua carne e o seu sangue, agora, de repente, ela é de enorme valor. Por que nós vivemos assim? É muito importante que quando ela chega no seu próprio prato, você deve tratá-la como uma parte de si mesmo. Com grande reverência, você deve consumir. A simples maneira pela qual você consome, se você mudar isso, a comida se comportará muito diferentemente dentro de você. Isso é o que consciência significa. Se as pessoas dizem, sua consciência não tem impacto em sua vida, somente as estruturas químicas têm impacto, eu sinto muito por elas, porque não é assim que a vida funciona. A consciência humana tem um íntimo e profundo impacto em tudo que nós tocamos, especialmente a comida, com a qual fazemos de uma outra vida uma parte de nós mesmos. Quando nós estamos fazendo um ato destes, é muito importante que nós tratemos isso com a máxima gratidão e reverência. Quero lhe dizer que não existe tal coisa como bom hábito e mau hábito. Hábito significa que você está funcionando inconscientemente. Se você está funcionando inconscientemente, isso é uma coisa ruim, porque a coisa toda sobre ser humano é que nós somos capazes de fazer coisas conscientemente. Essa é a beleza de ser um humano, que nós podemos fazer todas as coisas conscientemente. O que um animal faz inconscientemente, nós podemos fazer a mesma coisa conscientemente. Podemos comer inconscientemente ou podemos comer conscientemente. Podemos respirar inconscientemente ou podemos respirar conscientemente. Cada coisa que podemos fazer conscientemente. No momento em que fazemos algo conscientemente, de repente aquele ser humano parece muito refinado e maravilhoso. Somente porque alguém caminha e fala conscientemente, ele não se torna um ser humano belo? Sim ou não? Isso é tudo. Então, por que estamos tentando desenvolver hábitos como se isso fosse uma coisa boa? Hábitos significam realidades fixas, onde você não tem que pensar. Você se levanta pela manhã e aquilo vai acontecer com você. Não tente automatizar sua vida. Isso não é eficiência, essa é a eficiência da máquina. Este aqui, supostamente, deve funcionar de forma inteligente e consciente. Ninguém está esperando que funcione como uma máquina. Portanto, sobre alimentos e tal, os alimentos devem ser adequados para o corpo para o qual comemos. Ele é para o corpo. Este é o material de construção para este corpo, a comida que você está comendo. Qual é o alimento apropriado? Infelizmente, está tudo bagunçado neste momento. Tradicionalmente, nós comíamos muito sensatamente neste país, mas estes milhares de anos de invasões trouxeram outros tipos de culturas alimentares e hoje a dieta nacional é pizza ou pasta. Qual é? Qual delas? Eu não sei, ambas estão competindo. Portanto, nós estamos perdendo nosso bom senso sobre a comida.
Definitivamente é hora de buscar qual é a coisa mais adequada. Se eu falar sobre essa comida, é um processo muito longo, mas você deve fazer experiência com o alimento. Não somente através da língua, mas através do corpo. Você come algo hoje e vê, apenas aprenda a observar o quão ágil e o quão ativo o seu corpo se sente após comer este alimento. Se ele se sente como se quisesse ir para o túmulo, este não é um bom alimento. Se ele se sente como se quisesse estar ativo após comer aquilo, exceto café, porque é um estimulante. Se você come um alimento e seu corpo se sente muito ágil e vivo, isso significa que é um bom alimento, o corpo está gostando dele. Se você come algo e ele se sente entorpecido, isso significa que ele não está gostando. Ele está tendo dificuldades com ele, esta é a razão pela qual ele se sente entorpecido. Portanto, apenas com base nisso, existe um tanto, Hoje em dia, a maioria das pessoas trabalha menos do que poderia e tem problemas de saúde. Saúde é a maneira da vida. Se você permitir que a vida funcione plenamente, ela será saudável. Somente ao utilizar este corpo você pode mantê-lo bem. Quanto mais você o usa, melhor ele fica. Certa vez, havia um jovem médico. Ele foi ao seu colega mais experiente e disse que estava com um problema com o diagnóstico de um paciente. E então o colega mais experiente disse: "Ah, crise de nervos e vômitos, é?" "Sim, mas não encontro nenhuma razão médica para ele estar com crise de nervos e vomitando." Então o colega mais velho sugeriu: "Pergunte a ele se ele está jogando golfe. Se ele estiver jogando, diga para ele parar. Se ele disser não estou jogando, diga para ele jogar. Ele vai ficar bem." A saúde é assim. Sério? Algumas pessoas estão sobrecarregadas e têm problemas de saúde. Hoje em dia, a maioria das pessoas trabalha menos do que poderia e tem problemas de saúde. Se você vivesse nesse planeta 200 anos atrás, fisicamente você estaria fazendo pelo menos 20 vezes mais atividade do que está fazendo agora. Fisicamente. Definitivamente, não é? Você teria vindo andando até aqui, teria feito tudo com as próprias mãos. Você estaria fazendo pelo menos 20 vezes mais atividade. Acho que estou errado 100 vezes, provavelmente. Alguns de vocês, 250 vezes. Então, se estivesse fazendo esse tanto de atividade, eu diria para você, descanse. Descanse um pouco. Agora, o corpo não tem sido usado. Somente ao utilizar este corpo você pode mantê-lo bem. Quando você diz saúde, você está falando sobre a saúde física. Você deve usar este corpo. Quanto mais você o usa, melhor ele fica. Há alguns anos, quando éramos um pequeno grupo de pessoas aqui, e eu os levei para caminhar, e quando estávamos andando, naquela época, quase 6 semanas antes, um helicóptero naval saiu de Mangalore. E eu ouvi histórias sobre isso, não sei até que ponto é verdade. As pessoas dizem que havia uns documentos importantes no helicóptero e coisas do tipo, e o helicóptero com 4 agentes do alto escalão, 3 agentes do alto escalão e o piloto. O helicóptero caiu na selva. Ela era bem densa, os gates ocidentais, as montanhas e a selva é muito, muito densa. E 6 semanas depois, eles ainda não tinham encontrado o helicóptero. Então, um batalhão inteiro do exército estava acampado ali, varrendo a selva de ponta a ponta para localizar o helicóptero e recuperar, seja lá o que eles precisavam recuperar de lá.
Então havia esse batalhão inteiro de agentes armados, umas 200, talvez 250 pessoas acampadas, e eles estavam varrendo a selva. Estavam lá há 6 semanas. Então, quando chegamos, estávamos tendo problemas para cozinhar e tudo mais, porque estava chovendo muito, tínhamos andado o dia inteiro e acabamos parando neste acampamento militar e nos convidamos para entrar, pois a comida estava com um cheiro bom. E você realmente só sabe o valor da comida quando você usa o seu corpo dessa forma? Se você andar 20, 30 quilômetros num dia, se no final do dia você ainda não tiver comido, você realmente valoriza a comida? Então, nos aproximamos e o oficial foi muito generoso, nos recebeu e estava muito feliz em nos ter ali, o capitão que estava lá. E um dos sargentos na Índia, eles são chamados de Havaldar. O quê? Havildars. E esse cara só olhou para a gente e perguntou, por que vocês estão andando? Dissemos, quisemos andar, simples assim. Ele não podia acreditar. E disse, simples assim? Estamos aqui há 6 semanas, não vemos a hora dessa maldita coisa acabar. Todos os dias temos que andar 20, 30 quilômetros procurando por esse maldito helicóptero que não conseguimos encontrar. E vocês estão andando somente por diversão? Ele simplesmente não acreditava. É possível que alguém possa andar somente por diversão? Bolhas nos pés e, sabe? Ele simplesmente não conseguia acreditar. Ele não entendia que aquilo que estava fazendo, como um exercício de força no exército, estava mantendo-o tão saudável e bem. Sim, ele não entende isso. Então, saúde. Uma das coisas mais simples sobre saúde é apenas usar o corpo. Se você usar bastante o seu corpo, ele terá tudo para criar saúde para si mesmo. Isso quer dizer que essa é a única coisa? Nada mais acontecerá comigo? Eu serei perfeito? Eu diria que se usássemos fisicamente nosso corpo tanto quanto deveríamos, eu diria que 80% das enfermidades neste planeta simplesmente desapareceriam, 80%. Dos 20% restantes, 10% seriam por conta do tipo de comida que as pessoas estão comendo. Mudando os hábitos alimentares, mais 10% iriam desaparecer. Isso significa que somente 10% de doenças iriam permanecer. Isso acontece por vários motivos. Um é kármico, outro pode ser por conta do ambiente, e há outros aspectos que podem ter ocorrido ao sistema que poderão ser cuidados. De todas as pessoas doentes, se 90% delas se tornarem saudáveis apenas usando o corpo e comendo o alimento correto, os outros 10% podem ser tratados facilmente. Mas agora o volume de doenças é tão grande, porque não comemos bem ou comemos bem demais e não usamos o corpo de forma adequada. Então, além disso, existem outros aspectos da vida. Para simplificar, ao exercitar seu corpo, se você apenas fizer isso 1000 vezes por dia, apenas faça isso 1000 vezes por dia, e depois de um mês, veja o quão bem sua mão vai funcionar. Nada mais. Apenas se sente aqui e faça isso 1000 vezes por dia. Depois de 30 dias, você vai ver sua mão funcionando maravilhosamente bem. Se você fizer isso com o seu cérebro, ele funcionará maravilhosamente bem em um mês.
Se você fizer isso com seu coração, ele funcionará maravilhosamente bem. Se você fizer isso com as suas energias de vida, elas funcionarão maravilhosamente bem. Se todas essas coisas funcionarem bem, isso é saúde. Então, você deve simplesmente usar seu corpo, usar sua cabeça e usar suas energias. Se essas três coisas estiverem bem exercitadas e equilibradas, você será saudável. Uma vez isso aconteceu comigo, estou falando de muito tempo atrás. Era apenas o segundo ou terceiro BSP, Bhava Spandana Program, que eu estava conduzindo. E era um daqueles pequenos espaços onde, sabe, você tem que subir e descer as escadas várias vezes, pois o local que arranjamos era assim. Eu simplesmente contei naquele dia, um dia em particular, eu estava ensinando, mas tinha que gerenciar a cozinha e tudo o mais. Eu subi e desci as escadas 125 vezes naquele dia. E eu me senti muito saudável no final do Bhava Spandana. Tenho certeza que a maioria de vocês que se voluntariam nos programas Bhava Spandana se tornam muito fortes e saudáveis. Uma explosão repentina de atividade pode lhe colocar para baixo, mas se você acrescentar atividade em sua vida, física, mental e energia, se você fizer crescer todas essas coisas, a saúde virá. Seu corpo funciona bem, sua mente funciona bem e sua energia dá suporte aos dois, garantindo que nada dê errado. Isso é saúde. A vida está acontecendo com plena fluidez, isso é saúde. Saúde não é uma ideia. Não é uma ideia médica. A fraternidade médica e o conhecimento médico se tornaram mais e mais essenciais porque desenvolvemos estilos de vida muito pouco saudáveis. Nunca antes no mundo, a medicina teve o tanto de importância que tem hoje, simplesmente pelo fato de que estamos nos tornando cada vez mais sedentários. Então estamos ficando cada vez menos saudáveis. 100 anos atrás, o que uma pessoa de 60 anos fazia de atividade física, esse tanto de atividade uma pessoa de 20 anos não consegue fazer hoje. Isso significa que estamos enfraquecendo a humanidade. Nos tornaremos uma humanidade degenerada após algum tempo. Então, você deve usá-lo. Saúde não é algo que você inventa. Saúde não é sua ideia. Saúde é a vida acontecendo bem. O processo da vida está acontecendo bem, isso é saúde. Saúde é a maneira da vida. Se você permitir que a vida funcione plenamente, ela será saudável. These are all the most terrible things to eat. What is the effect of fermented foods on one's ability to perceive? Is it something that we should avoid in certain cases? A recent study has shown that actually people that eat a large variety of fermented foods compared to a group that optimized fiber intake, that the group that with the multiple fermented food components had a better gut ecosystem and less inflammatory markers from that. I would recommend to everybody is as important as to eat a largely plant-based diet is to incorporate several fermented foods. See, any animal-based fermentation, when I say animal-based fermentation, there are cultures where meat is fermented, literally rotting is considered gourmet. There are parts of the world where it is eaten like that. This is the worst way to eat it, but in those cultures it's become gourmet because these were cultures which were in extreme cold or removed from the rest of the world for large parts of the year. If they had to eat food, they had to learn to eat and enjoy rotting meat, otherwise they would be dead probably in those days. Similarly,
I know this is a dangerous terrain to walk into in Western world. Cheese, which is also comes from that kind of thing. When winters came, people would have nothing to eat to keep their calories going, the only way was cheese. These are all the most terrible things to eat, if you ask me, if you are thinking of perception. When we look at perception, the way to look at it is, whatever makes your body heavy and opaque in your experience, makes you feel the body is lumbering to digest that, that's not good for your perception, because body is made like this. If any one activity takes too much energy and effort, the other activities will recede. It's as simple as that. Suppose you're using your phone playing too many videos, when you want to make the call, there's no power, the battery is out. It's just like that. You're using it too much on one level, another level goes down. So to keep the digestive process being a survival process, to keep it at where it should be, nothing more, nothing less, is important. Some fermentation will multiply the gut biome in many ways. So, when it comes to fermented food, it should be under your control. For example, in southern India, one fermented substance which is consumed daily in breakfast is idli, dosa. If you go north of Bangalore, we will not touch it, at least I will not. Because one thing, the idli feels like a golf ball. In the south, idli feels like a flower. As you go north, it becomes a golf ball, you could play with it. And they don't know how to ferment. They have over-fermented it all the time. So in south, it's becoming difficult there also. Otherwise, every woman at home would know, she'll just always with little finger, they touch it like this. No, this can't be used. They would simply know. Or if you are not very sensitive, if you smell it, if it's gone beyond a certain point, you will know it's fermented beyond a point where you should not eat. So this kind of fermented thing, we always go and offer to our flowering plants, because they flower better when they get this fermented dough. But once we see that it's fermented beyond that, we don't eat. The next thing is the curd, or what you call as yogurt. It is just overnight fermented, it must be still sweet. If it's becoming sour, little sourness is okay, if it crosses that, we won't eat. Because if you ferment it beyond a certain point, then it creates a biome of its own, not support your biome. Little fermentation adds fuel to the existing stuff that is… Your stomach or your alimentary canal is fermentation, but it is a certain… fermentation is a certain culture, all right? Is it the right word, sir? Yeah. It's a culture. Yeah. It is a certain culture. So you want to culture this in a certain way that's beneficial for you, not simply culture it whichever way. If your stomach feels like a beer factory, then what? You were talking about perception. If you're talking about perception, your stomach should send signals to become more and more alert and sharp. If it makes you like this, then where is the perception? So one thing is, any animal food which is fermented, we normally don't eat at all. If you must eat a little bit of curd, but that is only overnight fermented, 6 to 8 hours. If it's summer, just 4 to 5 hours. That's how we ferment, very carefully. If people want to have a meal at 1 o'clock in summer in the afternoon, they will ferment it at morning 8 o'clock, 9 o'clock, because the temperatures are hot. If it's cooler seasons, they'll ferment it just before going to bed in the night, next day it'll be ready. And this fermented thing, how you treat it. These days all this is gone, people around my table, I'm always trying to bring some sense to that. In our homes, if there is a curd which is just caked, you can't just put a serving spoon like this. You have to gently take from one side. Always they would tell us, it's alive. You have to handle it gently. Just from one side you take it and use it, because it's life, it's living. You can't just plunge it in like that and put it. See, United States America has to do a lot. I appreciate why it's become like that, because it's a matter of 200, 250 years.
When they came, people came here to a wild land. They sat and ate wherever, they stood and ate wherever. Even today they're doing that, they need not do. They've achieved a certain level of education, civilization, affluence. Now you must do what's best for you. I'll tell you my experience. One day I'm driving in Washington, D.C., in the business district, not in the political part, in the business where CEOs and lawyers and others are there. I don't know what these people are. Maybe CEOs are all young people, less than 35 years of age, all young people, obviously from Ivy League kind of people. And looking at their clothes and how they are, they're very well-to-do. They're all standing outside. This is around 12:30, 12:45, lunch hour I think for them. And there is some cart, maybe it's I don't know, a hot dog or some dog part or cow part, something it is selling. All men and women dressed very well. They're all standing there, holding food in their hands and like this, hacking at their food. I just saw this, and tears came to me. What's happened to these people? They're well-to-do, at least they can sit on the ground and eat properly. No, they're hacking at food, like even a wild animal won't eat like that. This is not good. Yeah. How you eat something is as important as what you eat, because you and food are not two separate things. Your body, the food that you eat, the soil that you walk upon, the water that you drink and the air that you breathe, these are not different from you. It is the same stuff here. It's just giving us an individual experience. If you treat it with as much love as you treat your children, if you can't see it as divine, at least if you treat it with as much love as you would treat your children, it would do fantastic things. Cada célula no corpo está programada para a saúde. Então por que ela causaria doença? O problema está sendo gerado a partir de dentro, portanto, para obter acesso a isso, há muitos passos a serem dados. As doenças humanas são de dois tipos diferentes. Existem as doenças infecciosas e as doenças crônicas. As doenças infecciosas acontecem no corpo porque um agente exterior invade o sistema e causa certos problemas que precisam ser tratados com medicação. Porém, as doenças crônicas, o que isso significa é que o nosso próprio corpo está criando o problema, ou existe um certo nível de desentendimento dentro do próprio sistema, onde ao invés de criar saúde, ele está criando falta de saúde, e nós podemos estar incubando esse desentendimento de muitas maneiras diferentes. Quando eu digo desentendimento, não se trata do mal entendido ou do entendimento da sua mente. Ao nível celular, ao nível elementar, existe desentendimento. Então essas coisas podem se alterar apenas trazendo um certo equilíbrio no sistema, ativando um certo nível de energia interior e acessando a dimensão mais profunda de quem você é, que é o próprio Criador deste corpo. O próprio Criador desse corpo está dentro de você, e quando isso é assim, se houver um trabalho de reparação a ser feito neste corpo, você deveria ir ao fabricante ou ao mecânico do bairro? Porque o problema está sendo gerado a partir de dentro, é muito importante que se encontre uma solução interior para isso. O processo do engenharia interior é somente sobre isso, que você encontra acesso a essa dimensão mais profunda de inteligência e competência dentro de nós mesmos, a qual é capaz de gerar este corpo. Está criando este corpo a partir de que tipo de material? Se você comer um pedaço de pão, ele se transforma em sistema humano em algumas poucas horas. Então existe uma dimensão de inteligência e competência dentro deste. Se você simplesmente encontrar o acesso a isso, a saúde nem sequer é algo com que se tenha de lutar. Portanto, para obter acesso a isso, há muitos passos a serem dados. O passo mais simples que alguém precisa dar é que esse alguém se abra para essa possibilidade, antes de tudo. Pensar e entender que, para todos os problemas que eu tenho, existe uma causa exterior e existe uma solução exterior,
É uma maneira muito tola de abordar todo o processo. Para doenças crônicas, como diabetes, hipertensão, problemas cardíacos, asma, alergias, obesidade, transtornos alimentares e tantas outras desse tipo, as quais são todas essencialmente geradas a partir de dentro, todas essas coisas podem ser controladas a partir de dentro se somente estivermos dispostos a prestar um certo nível de atenção à dimensão mais profunda de quem somos. O engenharia interior é um processo poderoso para se aproximar daquilo que há de mais profundo em você de maneira científica. E essa é definitivamente uma maneira de criar uma vida saudável. Você pode consumir muito menos comida e ainda assim estar enérgico e manter seu peso. Seus níveis de açúcar não subirão repentinamente, você não sentirá fome por longos períodos de tempo. Usar sua capacidade cerebral e também realizar atividades físicas funcionará perfeitamente bem. Se você simplesmente observar seu próprio sistema digestivo, a maneira como ele é construído, existem parâmetros suficientes que claramente indicam que este é construído para uma dieta vegetariana. Começamos a ter uma dieta não vegetariana por sobrevivência. Quando a sobrevivência era um problema, você comia o que estava disponível. Não é uma questão moral, não é uma questão religiosa, não é algo filosófico. É apenas uma questão de qual tipo de combustível extrai o melhor de uma determinada máquina. Se você tem uma moto a gasolina, você pode colocar uma parte de diesel, ela ainda vai funcionar, mas você acha que pode correr com ela? Então a pergunta é apenas esta: que tipo de vida você quer viver? Você quer viver no auge ou apenas sobreviver de alguma forma? Se você quer apenas sobreviver, como que você quiser, qual é o problema? Mas se você quer viver em um nível ideal, você quer que seu corpo e seu cérebro funcionem em seu melhor? Existe uma certa maneira de comer? Se você for consciente, verá que seu corpo funcionará em um nível completamente diferente. Porque comida é apenas combustível, não é religião. Você não precisa acreditar nisso, você só precisa experimentar com ela. Se você seguir uma dieta vegetariana, precisa comer conscientemente. Você deve garantir que haja uma variedade substancial. Nutrição não significa apenas fatos verificáveis. Nutrição é sobre aquilo que sustenta a sua vida. Então, nesses termos, o milheto tem um certo poder para sustentar o corpo humano de muitas maneiras diferentes. O milheto tem o maior nível de proteína entre todos os cereais, além de cálcio, ferro e muitos micronutrientes que você não encontrará no trigo e no arroz comerciais regulares que grande parte da população consome hoje em dia. Então, particularmente em Karnataka, cerca de 40 anos atrás, todas as casas tinham dietas à base de ragi. O ragi muda é muito popular e muitas coisas podem ser feitas com ragi. Ragi ambali era uma coisa constante para as crianças em crescimento. E ragi dosa, ragi roti, todas essas coisas são muito populares. Quase tudo que você pode fazer com arroz, você também pode fazer com ragi, mas caímos na armadilha de um único cereal. Mudando pelo menos 50% da dieta para milheto, mesmo que você não consiga mudar 100% por causa de viagens e outras coisas, mesmo mudando 50%, você verá três coisas. Uma delas é que sua saúde geral e os níveis de energia serão muito maiores do que o que você está experimentando agora. A próxima coisa é que você pode consumir muito menos comida e ainda assim estar enérgico e manter seu peso. Em termos de milhetos, uma coisa importante é que eles são de liberação lenta, seus níveis de açúcar não subirão repentinamente. É um processo de liberação lenta e, com menos comida, você não sentirá fome por longos períodos de tempo, o que é uma coisa muito boa de se fazer. Isso é muito fácil. Aqueles que tendem a jejuar e tentar equilibrar sua dieta fazendo jejuns e jejuns intermitentes e coisas assim, verão que o milheto é o mais favorável para esse tipo de estilo de vida. E, acima de tudo, o milheto está intimamente conectado à terra em que você vive. É um aspecto natural da terra e essa é a melhor coisa para consumir, porque a terra
O solo e seu corpo não são três coisas diferentes? Eles são uma e a mesma coisa? Vamos entender isso agora ou vamos entender apenas quando formos enterrados? Essa é a única pergunta. Então, o milheto deve ser incorporado em nossas vidas. Todo cidadão responsável deve fazer isso para o bem-estar de sua própria saúde e bem-estar e para o bem-estar do país e do mundo e da diversidade ecológica do planeta. E especialmente se você tem filhos em crescimento, o milheto é essencial em sua casa. Uma grande vantagem da verdura é que elas fornecem ferro e muita fibra, o que facilita a passagem dos alimentos pelo sistema. O protoplasma na folha, que é o que dá a cor verde, você nunca consegue digerir se comê-la crua. Se você cozinhar, pode digerir parcialmente. Apenas certos aspectos das folhas verdes são absorvidos, o resto é desperdiçado, mas serve para outros propósitos. Uma coisa é a fibra, e se uma quantidade suficiente de folhas verdes forem comidas, mesmo cruas, funcionam como uma escova. Elas removem o muco do seu trato digestivo. Você já deve ter visto. Se você tem cachorros ou gatos em casa, de vez em quando eles comem grama. Essa não é a dieta deles. Mas eles comem isso para limpar o muco. Todos eles estão conscientes o suficiente para saber quando seu sistema está carregado de muco. Os seres humanos têm muito muco aqui. Então eles não conseguem perceber. Do contrário, você deveria perceber. Um dos aspectos mais importantes de comer verdura é que ela garante que impurezas desnecessárias não permaneçam no corpo. Então são necessárias pelo menos 24 horas ou pelo menos 18 a 20 horas antes que possa funcionar assim. Então se você comer verdura, você deve comer cedo no dia para que no dia seguinte funcionem como um bom laxante e limpem tudo. Se você comê-las à noite, você não tem esse benefício. Você deve comê-las cedo no dia. Então, você sabe muito bem, o alimento mais facilmente digerível é a fruta. Digestão significa Jataragni. Os fogos digestivos, como são conhecidos. Se esses fogos tiverem que queimar de maneira mais eficaz, fruta é definitivamente a melhor opção. Então as frutas podem fazer coisas milagrosas no corpo. O consumo suficiente de frutas pode fazer grandes coisas ao sistema. É possível se tornar muito vivo e ativo, não importa qual seja o seu estilo de vida. Mas se você estiver fazendo um trabalho muito braçal, digamos que você esteja cavando lá fora todos os dias, fisicamente, não com uma máquina, mas cavando fisicamente e fazendo um trabalho muito pesado, então pode ser que a cada 2 horas você sinta fome por causa da fruta. Porque você pode comer apenas certa quantidade, mas é digerido tão rapidamente que você pode sentir o estômago vazio. Até você alcançar um certo nível de consciência em que você é capaz de ficar com o estômago vazio e ainda assim estar enérgico, porque a fome é sobre começar a ficar sem energia, como se você estivesse ficando sem bateria, é por isso que você precisa comer. Mas hoje em dia, muitas pessoas, ou a maioria das pessoas, eu diria, quando sentem um pouco de vazio no estômago, elas sentem vontade de comer. Para sair dessa, você precisa de um pouco de consciência de que você está com o estômago vazio, mas ainda assim está bem, porque você está cheio de energia. Quando sua energia começar a diminuir, você come. Então, se você seguir uma dieta totalmente de frutas, você pode ter que passar um pouco mais de tempo no almoço e comer devagar para ingerir frutas o suficiente. Porque com pouca fruta você já vai se sentir cheio, já que ela é geralmente doce. Então você tem que esperar e comer devagar. Existe também um relógio biológico dentro de nós que, digamos,
Sua refeição normal, uma refeição cozida, você levaria 10, 12 minutos para comer? Mesmo se você comer frutas, quando chegar aos 10, 12 minutos, seu corpo dirá que você já comeu o suficiente. Então você tem que conscientemente comer mais, porque ele está cronometrando você, não está olhando para a saciedade, está apenas cronometrando você. Quando aqueles 10, 12 minutos se passarem, você sente que está satisfeito, então é preciso ir além disso e comer o suficiente. Mas se você está apenas em uma dieta de frutas e for fisicamente muito ativo, é importante que você, talvez, inclua 3 refeições ao longo do dia, e a maioria de vocês já pode estar fazendo isso. Então, 3 vezes por dia, se você dorme por 6 ou 8 horas, ou o que for, nas horas restantes, 16 a 18 horas, comer 3 vezes é mais do que suficiente se você estiver comendo frutas, mas o estômago vai se sentir vazio dentro de 2 horas. Então você deve se acostumar a ficar com energia alta, mas com o estômago vazio. Este é o momento em que seu cérebro funciona melhor. Este é o momento em que você funciona melhor como ser humano. Será bom para você? Então, se você quiser usar sua capacidade cerebral e também realizar atividades físicas, isso funcionará perfeitamente bem? Sim, a fruta fará uma diferença maravilhosa, especialmente no mundo de hoje. É muito importante, porque valorizamos um ser humano, nas áreas de trabalho, estou dizendo. Valorizamos um ser humano por sua capacidade cerebral, então, para isso, as frutas farão uma enorme diferença, com certeza, e ecologicamente é a coisa mais sensata. A atualização deve acontecer até um ponto em que onde quer que você esteja, você se sobressai. Mesmo se você morrer, você deve viver. Mas quando você está vivendo, você não deve estar morto. Muitos sábios santos como esse, os quais viveram tão intensamente que após alguns milhares de anos, nós ainda não podemos esquecer deles. Esse tanto tem que acontecer com você, que seu corpo, sua mente, sua emoção, suas energias não sejam um impedimento em sua vida. Ainda ontem alguém estava me lembrando, nem eu mesmo tinha percebido isso. Eu tive uma agenda difícil nos Estados Unidos e no Reino Unido, eu aterrissei aqui. Fiquei apenas um dia no ashram e depois fui para a Austrália, programação sem fim. Um dia eu adoeci com alguma febre estúpida e então voltei para cá por apenas um dia. Depois fui para o Nepal, eu trilhei no Kailash, trilha no Nepal, trilha no Kailash, eu voltei. Nem sequer um dia, metade de um dia. Depois fui para o Calvary Calling. Sabe, eu estava em uma turnê nacional de 5 dias, em que, você sabe, tentando avançar com as questões políticas para o Calvary Calling. Eu voltei e no mesmo dia dei início ao Calvary Calling. E eu completei isso, voltei para cá por nem sequer um dia. Chegou o dia 17, nós viemos. Na manhã do dia 18, às 9 horas, saí de novo para reuniões em Bangalore, sem parar, e foi somente ontem que regressei. Então eles disseram, Sadhguru, você não teve um dia de descanso? Hoje é meu dia de descanso. Ok? Por que vocês estão aplaudindo? Desde de manhã tem sido uma pilha de documentos e aqui estão todos vocês. E agora tem reuniões e reuniões e às 11 horas tem o Kalabhairava Karma. Hoje à noite é a Mahalaya Amavasya. Esse é um dia de descanso, ok? Então, o corpo irá reclamar de vez em quando? É claro que vai. Se o corpo não está reclamando, significa que você não está fazendo uso dele. Olá? Ele tem que reclamar. Mas você não reclama. Isso é tudo que você tem que aprender. Para isso, você precisa de devoção ao que você esteja fazendo. Se você não tem devoção, antes do corpo, a mente irá reclamar, a emoção irá reclamar, tudo irá reclamar. Não, não, não. Primeiro o corpo deveria reclamar. Isso significa que você está fisicamente esgotado. Depois a mente pode tomar uma decisão um pouco criteriosa. Como eu, você pode fazer uma pausa assim como eu. Isso significa que até às 12 horas da noite você estará ativo. Apenas até a meia-noite. Depois disso você estará dormindo. Caso contrário, continuará até às 2 horas da manhã.
É um dia de descanso. Se o seu corpo não está sentindo que a vida é dura, o corpo, não a mente. Se o seu corpo não está sentindo que a vida é dura, isso significa que você não está fazendo nada que vale a pena. Seu corpo deve estar constantemente esgotado. Ele deve sentir. É dura. Quando você vai para a cama, você não deve dormir, você deve morrer. Sim. Um travesseiro como esse. Você se deita na pedra, você cai morto. Simplesmente desse jeito. É assim que você deve estar no final do dia. Então, no dia seguinte, de manhã, ele vai ressuscitar, como se estivesse nascendo de novo. Desse jeito, não. Você deve sentir que é duro para o sistema, porque essa é a sua natureza. Quanto mais você o esforça, mais forte ele se torna, melhor ele se torna. Aqueles que estão tentando poupá-lo para outro dia, não fazendo uso dele, eles vão... A vida não pode ser preservada, isso deve ser entendido. Coisas mortas podem ser preservadas. A vida não pode ser preservada, ela só pode ser nutrida e usada. Se você está tentando se preservar e poupar a si mesmo, não vai funcionar. Eles estavam constantemente me bombardeando em... Onde foi isso? Bangalore ou Delhi, em algum lugar. Muita atividade, reunião sem parar. Eu disse, eu vou tirar férias por 1 hora. Quando você é jovem, mesmo aquelas férias de 1 hora não deveriam existir em sua vida. Sim? Caso contrário, você envelhecerá muito cedo. Sim. Aqueles que tiram muitas férias, eles irão envelhecer muito cedo. Quando você é jovem, nem mesmo 5 minutos de férias. Isso não significa que você esteja fazendo alguma coisa, fazendo. Isso significa que, de uma forma ou de outra, você está constantemente se atualizando, seja com trabalho externo ou trabalho interno. Mas a atualização deve acontecer até certo ponto em que, onde quer que você esteja, você se sobressai. Este não está em competição com ninguém. Mas essa vida deve chegar a todo o seu alcance. Não é assim? Isso é o que toda a vida está tentando, isso não é uma exclusividade nossa. Um coqueiro está fazendo todo o possível para se tornar um bom coqueiro, pleno. Assim é um pássaro, assim é um gafanhoto, assim é um verme, assim é um elefante, assim é tudo, não é assim? Somente o ser humano está hesitando, porque ele não aprendeu a lidar com a sua própria atividade cerebral. Seu próprio pensamento está bagunçando tudo. Mesmo uma pergunta básica, eu devo me tornar uma vida plena ou não? Tal pergunta se tornou um debate e as pessoas pensam que é inteligência. Olá? Se você deve se tornar um ser humano pleno ou não, existe alguma discussão sobre isso? Não existe discussão sobre isso. Esse é um modo de vida, esse tem que se tornar uma vida plena. Se esse se tornar uma vida plena, o que irá fazer? Não me interessa. O que esse fará, o que quer que faça, fará muito bem. Isso é tudo o que importa. O que quer que esse faça, ele o fará bem. Isso é tudo o que importa. Não é apenas um tipo de atividade que é importante no mundo. Toda atividade é importante. Se for bem feita, é fantástico, seja lá o que for. Alguém varre o chão, veja, eles varreram bem, não é maravilhoso? Seria esse um trabalho inferior a qualquer outro? Então, para isso, para ver tudo da mesma maneira, para funcionar a toda velocidade o tempo todo, você precisa de devoção, você precisa do fogo da devoção. Caso contrário, Tairi.
Por que estou falando contra Tairi? Isso pode se tornar discriminação contra as vacas. Mesmo que você morra, você deve viver. Mas enquanto você estiver vivendo, você não deve estar morto, não é? Olá? Aqueles que realmente viveram plenamente, mesmo que estejam mortos há muito tempo, eles ainda vivem, não é? De alguma forma? Sim ou não? Bem, ainda nos lembramos de Adiyogi após milhares de anos, porque ele viveu tão intensamente. Muitos sábios, santos como esse, viveram tão intensamente que após alguns milhares de anos, nós ainda não podemos esquecê-los. Eles ainda vivem em nossas mentes e corações. Dentro de alguns dias, é o 150º aniversário de nascimento de Mahatma Gandhi. Veja, o homem ainda vive simplesmente porque o que quer que ele estivesse fazendo, podemos concordar, discordar dele em muitas coisas, mas o que quer que ele estivesse fazendo, ele o fez absolutamente sem hesitação, não é mesmo? Esse tanto tem que acontecer com você, que seu corpo, sua mente, sua emoção, suas energias não sejam um impedimento em sua vida. Eles são instrumentos de empoderamento em sua vida. Isso é o que você deve fazer. Se você quiser viver de forma sensata, você deve ter contato com a terra em que você vive. O que há de mais profundo na fisicalidade é o seu corpo. E este corpo é apenas um pedaço de terra. Você é apenas um pequeno afloramento desta terra. Neste momento, você é um afloramento que passeia por aí. Depois de algum tempo, você se tornará um montinho pequeno. Você pode acreditar em muitas coisas extravagantes sobre si mesmo, mas específicos através dos quais podemos fazer isso. Nós lhe forneceremos esta substância, que está sendo chamada de Thai Manu, que significa Mãe Terra. Essa é uma mistura de 5 aspectos diferentes, quase 50% é terra, tem uma certa quantidade de farinha do grão moyashi, tem o que é chamado de cânfora orgânica, tem um pouco de nozes saponárias em pó e tem mais uma erva nisso. Tudo misturado. Você pode aplicá-lo. Se você tiver tempo, a melhor maneira de fazer isso é aplicar em todo o seu corpo, fazer a sua prática e depois tomar banho sem sabonete, porque isso agirá como se fosse sabão, já que contém nozes saponárias em pó e outros aspectos. Deixará uma leve sensação de cânfora no corpo, é muito curativo de várias maneiras, abre os poros da sua pele. Se você fizer isso por pelo menos 2 a 3 horas, não aplique nenhum creme, óleo ou qualquer coisa, porque o corpo tem que respirar. Respirar não é só através das narinas, todos os poros da pele têm que respirar. Quanto mais ele respirar, mais estará conectado a tudo à sua volta. E o seu corpo energético se desenvolverá bem se você permitir que o corpo respire. Você deve entender isto. Se você colocar qualquer produto químico pesado, os poros se fecharão por resistência natural. Isso é o que está acontecendo quando você aplica sabonete. Eles estão se fechando. Bem, se for necessário, seu corpo está em uma certa condição, você quer usar sabonete, tudo bem. Não é que você precise ser tão puritano assim, mas, geralmente, estar consciente de que aplicar algo aderente ou oleoso também bloqueia os poros. Com a aplicação de qualquer tipo de produto químico, naturalmente o corpo se retrai e fecha. Ele se abrirá após algum tempo, mas se fechará neste momento. Especialmente se você estiver tomando banho com água fria, o corpo deve se abrir, o corpo deve receber a água. E se você usar isso também como um sabonete, você o aplica o quanto quiser e pode lavá-lo com água. Você verá a diferença que o corpo sente, porque não é por sua vontade própria, por causa da forma como ele se abre para os elementos. Mas se isso não for possível para você, você tem apenas um certo tempo para o seu sadhana, então os lugares que você precisa aplicar são as solas de seus pés, muito importante, as suas palmas, ao redor do umbigo,
Anahata, onde a caixa torácica se une, a cavidade da garganta ou a garganta inteira e a testa. Apenas aqui você pode aplicar, ou você pode aplicar nela toda, ou você pode aplicar no rosto inteiro, se desejar. Mas tudo isso é uma questão de conveniência. Você pode estar trabalhando e pode ser que encontre pessoas com seu rosto cheio de lama. Isso pode não ser prático. Você pode simplesmente colocá-la assim, como o Vibhuti é colocado. Você pode simplesmente aplicar desta forma. De acordo com sua conveniência, você o faz, mas não há dano em aplicá-la pelo menos uma vez por mês, ou uma vez por semana, ou o que quer que seja possível. No corpo todo, e fazendo isso, se você conseguir manter pelo menos um dia no ciclo da Lua, isto é, um durante o período de Amavasya e Purnami, e um durante Purnami e Amavasya. Isso significa que a cada 14 a 15 dias, se você mantiver um dia para aplicar da cabeça aos pés, passar 2 a 3 horas, em termos de saúde e bem-estar, haverá benefícios imensos que poderão ser vistos. A singularidade do Neem, especialmente quando ele é ingerido junto com a cúrcuma, qualquer tipo de parasita que exista ali, todas essas coisas são eliminadas. Isso facilita que a sua transmissão de energia seja uniformemente distribuída. E uma vez que você começa a notar isso, então por escolha você pode mover suas energias para onde você quiser. Portanto, Neem e cúrcuma juntos têm o poder de quebrar as células do esperma e transformá-las em outro nível de energia que chamamos de Ojas. Uma vez que cada célula do corpo estiver encapsulada em Ojas, você será um ser humano resplandecente. Então, no centro de yoga, o dia começa com uma pequena bola de Neem e cúrcuma, do tamanho de uma bola de gude. Existem muitos aspectos envolvidos nisso, no tipo de impacto que isso tem no seu sistema. Mas, em primeiro lugar, a árvore do Neem, que geralmente cresce por toda a Índia, hoje provavelmente cresce em outras 10 ou 12 localizações geográficas diferentes ao redor do mundo, mas originalmente, por natureza, é nativa do subcontinente indiano. Tem uma das folhas mais complexas que você pode encontrar no planeta. Supostamente, tem mais de 150 complexos padrões químicos dentro dela. Existem tanto aspectos de saúde, como aspectos energéticos e dimensões espirituais associados a isso. Então, sobre a saúde, veja, o erro fundamental que os sistemas da medicina moderna cometem é um certo tipo de absolutismo sobre a saúde, em que isso é saúde, isso não é saúde. Agora eles dizem a você, seja qual for a química do sangue deve ser assim, 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 então você está saudável. Acreditem, a maioria de vocês, ou muitos de vocês, podem se enquadrar nesses parâmetros e ainda assim não ser saudáveis. Porque a saúde é uma certa reverberação, não um absolutismo. Você pode estar perfeitamente saudável nesse momento, e em 10 minutos você pode não estar, caso certas coisas aconteçam no seu sistema. Bem, 10 minutos pode parecer exagero. Hoje à noite você pode não estar mais saudável, é possível? É bem possível. Essa ideia de que você pode definir a saúde como é isso, e você a define em parâmetros químicos e diz isso, você está saudável? Não. Muitas coisas podem flutuar dentro do seu sistema sem que você deixe de ser saudável. Ou muitas coisas podem estar estáveis sem que você seja saudável. Então, dito isso, o que o Neem faz pelo seu sistema? Bem, em termos mais tangíveis, uma coisa imediata que ele fará é, ele irá manter o seu trato digestivo limpo. Quando dizemos limpo, essa é uma área, todo o trato digestivo é uma área onde você tem o maior número de
outras vidas, dentro desse trato alimentar, existe uma grande quantidade de micro-organismos hospedados. Muitos deles se tornaram amigáveis para nós. Nós estamos vivendo por causa deles. Somos capazes de digerir os alimentos por causa deles. Muitas funções no corpo acontecem por causa deles, mas ainda existem muitos que são nocivos para nós. A singularidade do Neem, especialmente quando ele é ingerido junto com a cúrcuma, se essas duas coisas vão juntas, em grande parte, essas coisas que não são necessárias para o corpo, essas coisas que podem prejudicar o corpo, qualquer tipo de vida parasitária que exista ali, todas essas coisas são eliminadas. Um cólon limpo é muito vital para a saúde. Se você for ver ou consultar qualquer médico tradicional, como um médico ayurvédico ou um Siddha, Vaidya, ou grande parte da medicina oriental, seja qual for o seu problema de saúde, a primeira coisa que eles farão é purgar você, porque querem seu cólon limpo para a sua saúde física e psicológica. Eles querem seu cólon limpo. Se você simplesmente se tornar um pouco mais consciente de como você come, o que acontece no seu corpo, o que acontece na sua mente, pode ser imensamente influenciado. Veja, se você construir qualquer estrutura, existe um design para isso. Existe um design arquitetônico, mas também existe uma parte onde a qualidade do material e a execução, a eficiência da execução estão envolvidos. Só porque o design é ótimo, isso não significa que a construção será boa. A qualidade do material que entra no processo de fabricação e quem o fabrica fazem um mundo de diferença. Isso vale para este aqui também. Neste aqui, o design é perfeito. Levou milhões e milhões de anos para aperfeiçoar esse design. O processo evolucionário inteiro levou todo esse tempo para chegar a esse design. Mas a execução e o material que você usa para construir esse aqui é muito importante também. Portanto, o tipo de comida que você ingere não diz respeito apenas à sua cultura. A cultura pode ter evoluído de acordo com as necessidades de sobrevivência de cada lugar. Culturas em diferentes partes do mundo evoluíram de acordo com o que estava disponível naquele lugar. E com as necessidades de sobrevivência, como eram as economias, o que estava acontecendo, qual era a principal forma de subsistência, de acordo com isso as culturas evoluíram. As culturas nunca são perfeitas. Infelizmente, as pessoas se tornam super identificadas com isso e acham que a cultura delas é perfeita. Nenhuma cultura no mundo é perfeita, porque a bagunça que você faz nessa geração é a cultura do amanhã. Olá? E você acha que está fazendo essa bagunça muito conscientemente? Não, está simplesmente acontecendo, não é? Seja qual for o lixo que você faça hoje, a próxima geração absorve ou rejeita isso e faz o oposto. Seja o que for, mas é a consequência da cultura dessa geração que cria a próxima geração de cultura. Então, culturalmente, o que você está comendo não é a questão. O que é o melhor para este sistema? Para que esta máquina foi projetada, qual o tipo de combustível, saber isso é muito importante. Assim, se você olhar dessa forma, manter o corpo em um certo nível de equilíbrio e uma eficiência do processo digestivo é muito importante. O quanto de alimento você precisa para manter o nível de atividade que você deseja manter em sua vida. Nós estamos falando sobre eficiência de combustível para todos os nossos automóveis. Você já viu os anos 1950? Os dos anos 50 eram um pouco melhor. Os carros americanos dos anos 60 e 70. Se você desmontasse 10 carros, você poderia construir um navio de guerra. Esse era o tanto de metal que eles usavam para construir um carro. Bem, agora que eles estão ficando mais elegantes, e é por isso que um aspecto importante é a eficiência do combustível. Para percorrer uma milha, quanto você está consumindo? Bem, nós estamos pensando em termos ecológicos, pense em termos da sua saúde. Ou seja,
Para processar, vamos dizer, uma unidade de energia, o tanto de comida que você precisa ingerir significa esse tanto a mais de carga no sistema. Então, se você não possui sensibilidade própria, diariamente pela manhã, se você consumir um pouco de neem e cúrcuma com o estômago vazio, e talvez beber um pouco de água morna, isso trará essa sensibilidade para você, porque o corpo responderá à comida de uma certa maneira. Ele dirá a você quando é suficiente. Você não é capaz de descobrir isso por si mesmo, cada célula no corpo irá dizer, porque neem e cúrcuma juntos criam um certo acesso ao nível celular que, quando você produzir energia, como ela será distribuída? Bem, as pessoas têm me pedido para falar sobre combustão interna do motor. Portanto, como a distribuição de energia acontece? Que em um automóvel é chamada de transmissão, determina o quão eficiente um veículo é e o quanto de combustível ele consome para gerar a mesma quantidade de potência. Potência no motor é uma coisa, potência nas rodas é outra coisa, completamente diferente. Hoje, as melhores máquinas de corrida do mundo têm apenas 2,7 litros, esse é um limite que eles estabeleceram para os Fórmula 1, mas elas são as máquinas mais rápidas, porque a potência no motor e a potência nas rodas, a perda é muito mínima. Bem, temos aqui picapes que geram 700 bhp no motor, mas o que vai para as rodas é outra questão. Então existe uma coisa chamada de transmissão. Portanto, o que você produz no seu estômago, para onde tudo isso vai? Até que extensão vai? Esse é um aspecto muito importante, do qual no mundo de hoje as pessoas simplesmente não estão conscientes. Se você quer facilitar isso, bem, existem práticas iógicas, mas até mesmo para auxiliar nisso, neem e cúrcuma podem ser um processo tremendo, porque eles facilitam isso, que a sua transmissão de energia seja uniformemente distribuída. E uma vez que você comece a notar isso, então por escolha você pode mover suas energias para onde você quiser. Quando eu digo você pode mover suas energias para onde quiser, nesse momento, se eu disser isso, as pessoas vão começar a imaginar todo tipo de coisa, então vou limitar isso. Mas enfim, nesse momento eu quero falar. Se eu tenho as minhas energias focadas conscientemente na minha garganta, isso pode acontecer com muitos cantores e outras pessoas simplesmente, você sabe, por causa das inclinações naturais. Mas se você estiver conscientemente ali, você verá que a sua fala terá um tipo diferente de impacto. Se você olhar para algo, se você mover suas energias para seus olhos, não tudo, o domínio está naquele lugar, então você verá que seu olhar tem uma força que... Todo mundo tem olhos, talvez eles sejam 20/20. Não estou falando do ano. Quero dizer a visão. Temos que ser cuidadosos sobre como usar esses números, né? 20/20 quer dizer que as pessoas vão... Então, sua visão pode ser normal, mas não ter a mesma força, não vai capturar as mesmas coisas, não vai penetrar da mesma maneira. Como esse, existem vários aspectos. Você quer fazer algo com suas mãos. Se você conseguir ter suas energias focadas em suas mãos, o seu toque terá um nível de toque completamente diferente. Portanto, se isso tiver que acontecer, o mais importante de tudo é que a transmissão de energia no sistema seja fácil. Neem e cúrcuma, em combinação no estômago vazio, fazem maravilhas nessa direção, maravilhas. Assim, aqueles que estão fazendo algum tipo de sadhana, para eles isso é muito importante. Existem outras dimensões para isso, ou seja, se usamos neem e cúrcuma com o estômago vazio, um aspecto é que eles têm o poder
de transformar dentro de você uma dimensão de energia para outra, no sentido de que, na cultura iógica, isso deve ser entendido na perspectiva adequada. Os médicos dizem que, se você consumir Neem em excesso, isso destruirá as células do esperma, o que é uma boa prova do que estamos dizendo há milhares de anos. Ou seja, veja, existem vários tipos de células. Hoje, a ciência moderna está começando a reconhecer o quão significativamente diferente elas são, o que está na sua pele, o que está em sua medula óssea, o que está no seu esperma, o que está no seu cérebro. São tipos diferentes de coisas, quase como uma outra vida. Embora exista um fio condutor de informação comum em todas elas, elas são muito, muito diferentes. E o que é preciso para o corpo para gerar uma célula epitelial, e o que é preciso para o corpo gerar esperma, ou o que é preciso para gerar outra célula, as células neurológicas, são níveis muito diferentes de envolvimento energético com o corpo. Bem, muitas pessoas vão questionar isso, mas elas chegarão lá daqui a 25 ou 50 anos. Sim, estou lhe dizendo. Portanto, uma dimensão da vida humana é... Veja, eu quero que você entenda o milagre. Não pense sobre a sexualidade disso. Apenas com uma única célula. Duas, certo? Mas apenas com uma única célula. Você pode iniciar uma nova vida que se senta aqui dessa forma? Isso é algo pequeno? Estou perguntando. Porque as pessoas são sexualmente muito perturbadas em suas cabeças, elas não estão olhando para o milagre disso. Apenas com uma célula. Basta olhar para a maneira que a vida brotou e o que ela se tornou, não é mesmo? Nós povoamos o mundo inteiro. Precisamos fazer algo a respeito disso, essa é outra questão. Portanto, Neem e cúrcuma juntos têm o poder de quebrar as células do esperma e transformá-las em outro nível de energia que chamamos de ojas. Quando cada célula no seu corpo lentamente vai sendo envolvida em ojas, se você está praticando sadhana e a sua transmissão de energia pelo corpo é boa e uniforme, quando cada célula no corpo está encapsulada em ojas, quando eu digo ojas, o que é isso? Mostre para mim. No meu exame de sangue eles disseram não tem ojas. Muito bem, no seu exame de sangue também não tem vida. Quero que você saiba disso, apenas química. Ninguém nunca provou que você está vivo, olá? Você tem que provar. Portanto, os ojas irão encapsular cada célula. Quando cada célula no corpo estiver encapsulada em ojas, você será um ser humano resplandecente. Em cada aspecto dessa palavra, você será um ser humano resplandecente, dentro e fora de você será assim. Isso é algo em que todos precisam trabalhar, porque isso não é iluminação. Isso é você criar uma plataforma sobre a qual nada pode dar errado. Corpo e mente são plataformas. Como você funciona nela, que tipo de dança você faz nela, depende de você, mas ter uma plataforma perfeita que não lança você para fora é importante. Você precisa entender isso. O corpo não é o fim do jogo. Este corpo é a plataforma. Essa mente é uma plataforma. Se você os torna muito energético e estável, então, exuberância e estabilidade, as pessoas não entendem isso. Elas acham que exuberância significa escandalizar por toda parte e que estável significa estar morto. Para ser exuberante e estável, se as plataformas são assim, agora você é livre para dançar da maneira que você quiser. Nesse sentido, Neem e cúrcuma são elementos muito importantes. Não é que sem isso você não consegue fazer, você consegue, mas quando existe um suporte, por que não utilizá-lo? Portanto, existem muitos aspectos envolvidos nisso, tanto em termos de saúde fisiológica quanto psicológica. Então, essa é uma possibilidade. Uma se trata de usar algo que lhe dê suporte. A outra se trata de usar uma atmosfera que irá embeber você em um certo tipo de energia, onde seu corpo, não o corpo inteiro assim, cada célula do corpo deveria ter ojas. A camada protetora dos ojas
Então você vive livre de doenças, você vive livre de problemas. Acima de tudo, você permanece exuberante e estável ao mesmo tempo. A única substância encontrada no planeta cuja composição química é muito próxima à do sangue humano. Se for consumido cru, tem um tipo de impacto. Se for consumido em água fria, tem outro tipo de impacto. Mantendo a química do sangue em um certo equilíbrio, mantendo o sangue puro, isso definitivamente irá acontecer. Uma dieta maravilhosa para crianças em termos do aperfeiçoamento de suas capacidades intelectuais. Em Karnataka, existem certas tribos chamadas de Jenokurubas. Jenokurubas significa que são pastores de mel. Algum tempo atrás, eu tive a oportunidade de viver com eles por um curto período. A dieta deles é assim. A primeira coisa pela manhã, um copo de bambu, sabe? Brotos de bambu cortados assim, que cabe cerca de 3/4 de um litro. 3/4 de litro de mel pela manhã, essa é toda a dieta. Você bebe 3/4 de litro de mel pela manhã e então vai para a floresta. Em um dia você caminha facilmente de 30 a 40 quilômetros e sobe um mínimo de 50 árvores e desce, sobe e desce das árvores e de noite não tem mais nada. Enquanto você colhe o mel, o que quer que fique na sua mão, você lambe. Então, em um dia, praticamente mais de 1 litro, 1,5 litro de mel você ingere. Quando você volta à noite, tem algum cereal, normalmente é chamado de jola ou jawar, ou sabe, é como milho ou ragi ou algo assim. Sua dieta básica principal é o mel. E você bebe 3/4 de litro de mel e o dia todo fica tão ativo. Mas não há fome, você apenas fica incendiado, é dessa forma. Eles vivem disso, eles são chamados de pastores de mel. Sua dieta é o mel. O mel é uma das melhores coisas que você pode consumir. Estabilidade psicológica, bem-estar físico, vitalidade, todas essas coisas podem ser muito aperfeiçoadas, simplesmente consumindo mel diariamente. O mel é a única substância encontrada no planeta cuja composição química é muito próxima à do sangue humano. Se você mudar algumas coisas, é quase como sangue. O consumo diário de mel pode fazer muito pela sua saúde, especialmente em pessoas que têm problemas de excesso de muco. É muito bom para o seu coração, é bom para o seu cérebro, ele mantém sua mente alerta e é altamente energético. Portanto, o consumo diário de mel pode fazer muito, especialmente se você tiver filhos em crescimento. Eles devem consumir mel diariamente. Isso vai contribuir muito para o desenvolvimento de sua inteligência e tudo mais. E também a abóbora d'água. A abóbora d'água e o mel juntos farão uma dieta maravilhosa para as crianças em termos de aperfeiçoamento de suas capacidades intelectuais. Se você cozinhar o mel, ele se tornará venenoso? O mel não deve ser cozido? Eu sei que as pessoas estão assando, cozinhando em bolos e outras coisas. Não é uma boa coisa a se fazer. Certa parte do mel se torna venenosa se você o cozinhar. Você deve colocar em água morna, não em água fervente. Se você o coloca em água quente, ele libera certos tipos de enzimas que se comportam de uma certa forma no mel e tendem a diminuir o peso do corpo. Se você o coloca em água fria, ele se comporta de uma forma diferente e, consequentemente, adiciona peso ao corpo. Não é que algumas colheres de mel que você coma estejam aumentando o peso em seu corpo. Acontece apenas que ele desencadeia uma certa reação em seu sistema, em que sua taxa de absorção é tal que você tende a ganhar peso. Portanto, o mel tem diferentes tipos de impactos no sistema. Se for consumido cru, tem um tipo de impacto. Se for consumido em água fria, tem outro tipo de impacto. Se for consumido em água morna, é um tipo diferente de impacto. Nós queremos consumir em água morna, aqui, porque queremos que o sistema se abra. Se você quer integrar o sistema apenas para a saúde, alguém está se sentindo anêmico? Alguém
Anemia significa, em um nível, que o sangue perdeu seu ferro, o que significa que você perdeu sua força, ok? Você perdeu a força do corpo, você se sentirá exausto, simplesmente exausto por nada, porque, uma vez que o ferro necessário não está presente, sua capacidade de transportar oxigênio pelo corpo é menor. Isso significa que seu corpo, seu coração, seu cérebro, tudo estará em um nível de função inferior porque você não tem oxigênio suficiente. Então, para cuidar disso, uma das coisas mais simples é que você consuma um pouco de mel em água morna diariamente. E você verá que, aos poucos, o número de hemácias aumentará. Se tiver mais oxigênio no sangue, de repente você sente uma explosão de energia. De repente, tudo está ativo, o sistema de rejuvenescimento do corpo está aumentando, as células mortas estão sendo substituídas rapidamente, o nível de inércia que você sente no corpo é muito mais baixo, o nível de inércia que você sente em sua mente é muito mais baixo. Portanto, consumir mel trará um certo equilíbrio ao sistema circulatório, o que é muito, muito essencial para um praticante de yoga, porque você está forçando o corpo de certas maneiras. Portanto, manter a química do sangue em um certo equilíbrio, manter o sangue puro, definitivamente, acontecerá com o consumo regular de mel, e é muito necessário para quem pratica yoga. A cúrcuma também faz coisas semelhantes, ela purifica o sangue e traz uma certa translucidez às suas energias. A cúrcuma é uma substância que não atua só na fisiologia, mas também no sistema de energia, e isso também é verdade com o mel, que também tem impacto no seu sistema de energia. O mel deixa você mais vibrante. A cúrcuma te acalma e mantém você tranquilo. De manhã você come um pouco de mel, neem e cúrcuma. Então, o consumo de neem e cúrcuma com a água levemente misturada com mel, deve ser muito suave. Uma leve mistura de água com mel, juntos, atuam de uma maneira maravilhosa para limpar o sistema, dilatando o sistema, que quando você faz o sadhana, uma coisa é que traz flexibilidade para os músculos, outra coisa é porque a dilatação traz flexibilidade ao músculo, e essa flexibilidade, como consequência, se torna uma maneira de você lentamente transformar o sistema em uma possibilidade mais poderosa. Se você quiser chegar a um novo nível de flexibilidade, uma coisa é que muita toxicidade deve sair do sistema. Se você simplesmente fizer dieta de água ou dieta de mel e água, que irá te manter com energia o suficiente, se você já não estiver magro até o osso, se você puder perder um pouco de peso, se você colocar mel, você não perderá peso também. Se você adicionar mel suficiente, ou se tomar colheradas de mel, você não perderá peso. Se fizer isso por 7, 8 dias, a quantidade de toxinas que você elimina do corpo é enorme. Se você fizer isso, então você verá que, de repente, seu corpo está muito mais flexível. Apenas experimente, não acredite em tudo isso. Portanto, o mel desempenha um papel importante. Pessoas que estão fazendo práticas de yoga, é bom consumir mel. Entre as substâncias prânicas, existem alguns vegetais que são altamente prânicos. Isso irá trazer a você uma enorme quantidade de energia, ao mesmo tempo que mantém os seus nervos muito calmos. Todas essas coisas são relevantes somente para aquelas pessoas que estão constantemente se esforçando para melhorar suas vidas. Como ter um desempenho um pouco melhor, como abrir uma outra dimensão da vida. Na cultura iógica, nós classificamos os alimentos em 3 categorias. Alimento prânico positivo, alimento prânico negativo e alimento prânico zero. Prana positivo significa que ele adiciona uma certa energia prânica ao sistema quando você consome. Prana negativo retira energia do sistema. Zero não acrescenta nem retira, ele é comido pelo sabor e pela letargia. Então, se você comer um alimento prânico positivo, a energia reverberará de uma forma dinâmica. Particularmente, uma das coisas que são muito positivas são as abóboras d'água. A abóbora d'água é muito positiva. Eu acho que hoje em dia você só deixa ela pendurada na frente da sua casa, ou então está partindo ela e deixando nas 3 encruzilhadas da estrada e oferecendo ela para o búfalo, mas você não come ela.
Não, isso é para ser comido. Porque o vegetal tem tanta energia prânica, você coloca ele na frente da sua casa para que haja uma boa energia. Mas se existe tanta energia nele, não seria melhor colocá-lo dentro de você? É bom colocá-lo dentro de você, especialmente se você consumir, há muitos experimentos sobre isso, se você consumir um copo de suco de abóbora d'água todos os dias, o número de células cancerígenas em seu corpo diminuirá dramaticamente e você vai ver claramente que a precisão do seu intelecto irá se aprimorar. Especialmente as crianças devem beber suco de abóbora d'água. Ao consumir diariamente a abóbora d'água, você verá claramente que sua mente parece estar mais nítida e mais afiada. Isso será perceptível dentro de algumas semanas de consumo de abóbora d'água. Você verá, de manhã você bebe café, ele lhe dá energia com agitação. Você bebe um copo de suco de abóbora d'água, ela lhe dá uma enorme quantidade de energia, ao mesmo tempo ela o mantém muito calmo. Deve-se consumir ela o máximo possível. Mas aqueles que são asmáticos, que são suscetíveis a resfriados e tosses, tais pessoas, se você consumir suco de abóbora d'água, você pode imediatamente ter resfriados, porque ela resfria o sistema. Portanto, se esse problema existir, essas pessoas devem sempre adicionar um pouco de mel ou pimenta do reino ao suco de abóbora d'água e consumi-lo. Isso neutralizará o efeito de resfriamento da abóbora d'água até certo ponto. Quando nós comíamos para sobreviver, nós comíamos tudo o que podíamos colocar em nossas mãos. Agora que temos escolhas, nós temos que escolher o que é melhor para o corpo. Se não escolhermos assim, então, de alguma forma, nós viveremos e partiremos. Todas essas coisas são relevantes somente para aquelas pessoas que estão constantemente se esforçando para melhorar suas vidas. Como ter um desempenho um pouco melhor, como abrir uma outra dimensão da vida. Se essas preocupações existem, então que tipo de alimento ou combustível você coloca nessa máquina é muito importante.